que a gente estava comentando, de ter que estar presente, né? Ter que estar fazendo meu trabalho na determinada hora. Sim. 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, eu tenho que estar lá, tenho que estar fazendo o meu trabalho. Você tem uma certa flexibilidade de entrada e saída, mas você tem uma carga horária semanal que você tem que cumprir, né? Exatamente, que eu tenho que cumprir, eu sou obrigado a cumprir. Isso me ajudou a gerar uma rotina que antes eu não tinha. Antes era foda. Quando eu trabalhava por conta própria, eu virava à noite trabalhando, vivia o sol nascer trabalhando, sabe? Dormia de dia e vivia de noite. Então, essa vida louca... Vivia de noite trabalhando, né? Essa vida louca que eles mesmos, né? O próprio o Jovem Nerd e o Azaghal tem como empreendedores. Eu, no caso, o Gaveta, prestando serviço, a gente muitas vezes acaba tendo essa vida maluca porque não tem horários definidos, né? E você, se os caras quiserem que você trabalhe na madrugada, eles têm que te pagar hora extra. Exato, olha aí, Alexandre, David. É direta. Mas é assim que a coisa acaba funcionando. Não, porque a gente tem... É legal isso de contar, porque muita gente acha que trabalhar de home office, a pessoa que trabalha no mesmo ambiente que ela mora, trabalha em casa, que é totalmente sem regras. E na verdade, você tá vendo que existem realidades diferentes. Cada um de nós até agora mostrou uma realidade totalmente diferente. Isso é muito legal, porque você tem... Olha lá, vamos recapitulando. O Tenso, ele trabalha numa empresa que tem rotinas, tem horários, tem reuniões e tudo mais. Ele tem a mesma estrutura que tivesse dentro do escritório, né? O Mal é a mesma situação. Ele é como se estivesse trabalhando numa empresa, só que em vez de bater ponto e sentar na mesa dele, ele começa o dia dele, a rotina dele de trabalho, né? O Mobilon, por sua vez, ele é dono do negócio, né? Então eu queria puxar uma outra realidade aqui, que morava em São Paulo, apesar de ser do interior, e aí de repente você resolveu, tinha um escritório, tinha um lugar, e resolveu voltar pro interior, e agora mudou de novo, Thiago? Conta pra gente. Então, eu trabalhei por home office durante um tempo aqui em Americana, e aí quando chegou mais ou menos setembro do ano passado, a gente começou a estruturar uma nova parte do site, que a gente vai abrir uma loja de camisetas e tal. E para fazer esse negócio funcionar, a gente precisava de um endereço físico para ter estoque, precisava de funcionário e tal. Então, por conta dessa parte do site que a gente acabou alugando o escritório aqui, tá montado já, né? Estamos fazendo os estoques para lançar a loja. Mas se não fosse por esse motivo, eu estaria em casa, porque minha equipe inteira do Tecnoblog, que são os editores, os autores, são todos remotos, não tem ninguém presencial mais. E por que você é do interior, mas você morava em São Paulo e resolveu voltar pro interior? Isso, E como é que foi essa loucura de... Então, o curioso é que eu trabalhava já em casa, né, que nem todo mundo aqui, por causa da internet. Eu fui pra São Paulo, levei 2 editores comigo, a gente trabalhou de casa, todo mundo junto. Então a sala era o escritório e cada um no seu quarto, né? E aí a gente abriu o escritório lá, ficamos 2 anos no escritório, então aí a equipe conseguiu evoluir bastante, assim, o blog, por causa dessa nova dinâmica, né? Tá ali cara a cara pra conversar e tal. E eu cansei da cidade, na verdade, que aquilo lá é um inferno, né? Desculpa quem tá ouvindo e gosta daí, mas essa cidade não é de Deus, cara. E voltei do interior por isso. Estressou realmente. Mas você voltou principalmente por conta do estresse de trabalhar em São Paulo, ou porque você viu que a maioria das coisas que você faz, você poderia fazer remotamente? Eu pesei muito, né? Só que acho que assim, hoje em dia muita coisa a gente não sabe, mas dá pra fazer remotamente, né? Antes de mudar, eu tomei algumas referências. WordPress, por exemplo, que é o CMS que a maioria dos blogueiros usa. A maior parte da equipe do WordPress trabalha remotamente. No mundo inteiro, são vários fusos horários, inclusive. Entendi. Você está falando do WordPress como corporação, como exemplo de empresa, de estrutura de empresa. Exato, eu tentei me espelhar em algumas empresas de internet para ver se ia dar certo, né? Um outro livro que eu li que eu recomendo bastante se chama Remote, que é dos fundadores da 37 Signals, que é a empresa que faz o Basecamp, um negócio de gerenciar produção, essas coisas, produtividade. Eu uso essa ferramenta, é bem legal. É muito bom. É muito bom, eu uso para fazer uns projetos aqui de desenho, bem bacana. E eu recomendo muito esse livro, inclusive, para quem está precisando trabalhar remotamente. E esses caras são benchmark de trabalho remoto e de análise e desenvolvimento ágil.
Eles têm 2 livros, o Remote e o Rework, são fantásticos para a área de TI, é fenomenal os 2 livros. Muito bom mesmo. Olha aí, link no post para você que não entendeu picas do nome que eles falaram agora. Ou você que é analfabeto mesmo, porque ouve a gente não sabe ler e escrever, a gente bota o link lá no post, você só vai ter que entrar e clicar, e aí você né, torce pra ter uma audiodescrição, alguma coisa assim. Nossa, Léo, é muito estranho ver o Tenso falando com propriedade sobre um assunto tá sério. Entendendo? E palavras de 4 sílabas também. Né? Jesus! Palavras de 4 sílabas. E com o caps lock desligado. É o Tenso bizarro, não é verdade? Não, é isso que o Marcel falou agora. É estranho ver o Tenso falando com o caps lock desligado, né? Ô Marcel, você que mora em Recife, você que é pernambucano. Você é pernambucano mesmo, né? Sou. Você. Há quanto tempo que você trabalha em casa? Você chegou a ter experiência em trabalhar em empresa, no mundo corporativo? Ou conta um pouco dessa história até você chegar no home office pra gente. Assim, minha formação inicial é TI, né? Eu sou formado em sistemas de informação, eu tenho certificações Microsoft, certificação ITIL, enfim. Eu sempre fui da área corporativa, né? Trabalhei em empresas grandes, trabalhei em algumas empresas de São Paulo que tinham um escritório aqui em Recife, né? Só que, assim, depois que eu casei e tal, queria ter filho, não sei o que, eu não queria ser aqueles pais que só vê o filho no fim de semana, né? Aí eu conversei com minha esposa, na época eu já tinha um blog, e o blog já dava uma grana e tal, e eu conversei com ela, na hora que eu conseguir, não necessariamente igualar ou ultrapassar, mas quando eu tiver uma renda pelo menos razoável com o blog, eu tô pensando em sair do emprego para ficar trabalhando em casa, porque quando a gente tivesse filho, eu queria estar perto do filho, né? Assim, ajudar a cuidar e tal. Então o grande objetivo foi esse. Não é porque eu tinha um sonho de trabalhar em casa, nem nada. O pessoal glamoriza muito essa questão de morar só, de trabalhar em casa. É uma possibilidade que o home office dá, né? Tipo, era impossível pensar nisso há alguns anos atrás. Tipo, eu quero estar em casa com os meus filhos. Pois é, assim, porque... Eu tenho um blog de paternidade também que eu falo sobre essas coisas, né? Então eu sou a favor da licença paternidade, né? Boa. Enfim, alguns detalhes aí um pouco diferentes dessa área, mas o objetivo principal é esse, eu queria estar perto do meu filho, né? Assim, na época minha esposa não estava grávida nem nada, né? Mas assim, coincidentemente eu comecei o home office em setembro de 2011, ou seja, vai fazer 4 anos. Certo. E 1 mês e pouco depois, minha esposa ficou grávida. Olha aí. Então foi uma Seu coisa... esperma tava feliz, velho. Não, eu acho que eu não transava antes, né? Eu trabalhava muito. Tá com o pinto sorridente, né, Vivaco? Tava ali, opa, nunca praticou tanto na vida ali. Parou de usar calça jeans, né, cara? Parou de usar calça jeans. Libertou o menino ficou doido. Trabalhando com aquela zorba com a janelinha na frente, né, cara? Por sinal, já fica uma dica aí. Não usem laptop no colo porque diminui a contagem e a mobilidade dos espermas aí. Olha aí. Falando com... Ou usem, né? Se você não quer. Exceto se você for chinês, aí pode usar. Ou se você quiser o método... Já tem demais, gente. Não precisa mais, não. Método contraceptivo grátis pra quem trabalha em casa, né? Não, mas é verdade, isso não é brincadeira não. Agora, muita gente fala que isso pode esterilizar o homem, né? Mas isso não é verdade. Isso, depois de 2, 3 dias o negócio normaliza. Agora, por falar em trabalhar em casa e ter filhos, a gente tem uma pessoa aqui nesse programa que ela entre uma pincelada e outra, entre uma nanquinzada e outra, ele conseguiu emburacar gêmeos. Primeiro, os gêmeos são os mais novinhos, o Materi? São os mais velhos. Os mais velhos são os gêmeos e tem o caçulinha, né? Caçulinha de 2, os mais velhos de 5. De 5. A gente já falou... É o famoso 2 por R$1, né? A gente teve já o nosso Radiofobia exclusivo aqui do Materi, que se você ainda não ouviu, se você nos acompanha há pouco tempo, você tem lá um link no post para ouvir o programa solo do Marcelo Materi. Mas o Materi, ele trabalhou em tudo quanto é canto nessa vida. É verdade. Até ele ser chamado pela Hasbro para desenhar os Transformers. E, enfim, ilustrar e tal, né? E aí, cara, como que foi você sair do escritório com aquela chefe lazarenta que você tinha lá e de repente você falar assim, não, vou trabalhar em casa? Porque você já era casado, né? Não, Você era solteiro ainda na época?
Não, eu era solteiro. Quando eu comecei a Peraí, trabalhar... você conseguiu casar desenhando um robozinho? Tá de parabéns mesmo. Ela conseguiu acreditar em mim. Olha aí. Dentro da casa. Para, cara. Tá vendo? Eu Na também. verdade, eu tentei investir nela, mas não deu certo. Eu que tentei dar o golpe, mas não deu certo. O golpe foi o contrário. É que foi tudo muito junto, né? Porque assim, primeira coisa de desenhista, né? Tem aquela coisa que quando você desenha quadrinho, você tem aquela glamourização do quadrinho. Tipo, vou virar a noite desenhando, meio artista, não sei o quê. Uhum. E eu sempre tive a sorte, assim, de morar em apartamentos grandes, assim, tipo, eu morei com minha avó e com minha avó, tipo, era 8 pessoas num apartamento e tinha um quartinho da empregada que eu fiz o meu estúdio lá. Uhum. Daí depois nesse período eu decidi morar sozinho, porque tava começando a dar choque com os irmãos, tá todo mundo, 3 irmãos de 20 anos dormindo os 3 no mesmo quarto, não dá certo, né? O irmão dele era o Blanco e o Eletro. Dava choque. Não, uma era Chun-Li, era uma menina e 2 cara, então imagina. A gente revezava a beliche, cara. Então saía a briga para do beliche. Daí eu falei, vou morar sozinho. Daí, aí eu já falei assim, vou morar sozinho, mas eu vou tentar pegar um AP com 2 quartos, alugar um apartamento com 2 quartos e fazer um de estúdio. Então eu sempre tive em mente de ter um de estúdio para poder, tipo, focar no trabalho. Certo. Mas daí eu aprendi meio na marra esse lance de organização de trabalho, né? Porque eu era assim, quando eu mudei para casa, primeiro que eu quis mudar para apartamento antes de ter tudo lá. Então eu falei, não preciso de geladeira. Pra que geladeira? Eu vou pegar um cooler, botar gelo e vou botar o leite lá. Não vou precisar comprar. Nossa senhora. Cara, fiquei 15 dias com isso. A coisa ficou preta mesmo, ficou complicada porque nessa época eu fazia terapia também, né? Porque eu quis meio que fazer uma mudança na vida. Eu percebi que o negócio estava bravo quando eu cheguei na terapia e a moça falou, e a terapeuta, legal, você tá morando sozinho agora, né? Você organiza seu dia, qual que é a primeira coisa que você faz? Você se olha no espelho? Eu falei, mas eu não tenho espelho. Cara, eu tava morando tipo 3 meses sem ter espelho em casa. Não faz a barba, não precisa, né? Não, porque não precisava. Assim, esse negócio é muito viagem isso, cara. Eu invertia muitos horários, cara. Eu trabalhava, sei lá, acordava às 11, trabalhava até às 3, jogava videogame das 3 às 4, daí despertava, né? Daí você embananou tudo. Eu vi que começou a complicar quando os clientes começavam a pedir as coisas em horário comercial, né? Em horário de gente normal, né? Então, por exemplo, a matéria de ter uma reunião amanhã às 9, precisa dos desenhos lá pra apresentar pra reunião. Daí virava à noite, ficava meio grog, sei lá. Tentei já tomar coisa. Tomei muito energético, começou a me dar dor no estômago. Começou a fuder, a saúde vai pro saco, né? Daí eu comecei a fazer esse esquema. Daí quando eu casei com a minha esposa, tudo, a gente falou, vamos organizar a coisa. Daí eu comecei a organizar o horário, então eu fazia horário de almoço, começava às 9, fazia aquilo que o Nick, o pessoal falava, vou botar, tira o pijama, põe uma roupa, uma camiseta. Dá uma volta no Canadá. Dá uma volta no Canadá. Eu pego uma passagem, vou lá pro Canadá, dou uma volta. Eu não saía do prédio, eu não gostava de sair do prédio. Descia de elevador até a garagem e subia de novo, né? Tipo aquele tiozinho que vai falar com o zelador e volta. Vou até ali falar com. Em vez de Vou levar uma encomenda da The Extreme pra mim. Em vez de levar o lixo na escada de incêndio, vai levar o lixo lá embaixo na lixeira e volta, né? Pra ter mas hoje é assim no meu apartamento. Uma paisagem diferente. Mas e aí hoje com os 3 em casa, cara? Então, o legal disso é que assim, a parte boa que a gente tá zoando dos filhos, atrapalha, assim, a parte boa da paternidade com o trabalho é que assim, otimizou muito o meu tempo pra trabalhar. Então, por exemplo, o tempo que eu tenho que deixar as crianças na escola ou na creche, sim, é o tempo que eu tenho que produzir. Então, tipo, das 9 às 6, cara, eu desligo qualquer coisa que me atrapalhe e mando ver, cara. Assim, eu consigo produzir muito mais. Inclusive fins de semana, assim, eu antigamente acho que eu procrastinava muito, ficava enrolando o desenho, entregava de última hora, botava aquelas coisas de virar à noite, tudo. Depois que os gêmeos nasceram, eu comecei a virar à noite por causa deles, né? Porque tinha que dar, sei lá, 6 mamadas durante a noite. Não é fácil. Era 2 mamadeiras de 3 em 3 horas. Era como dizia outro, trabalhava entre uma mamada e outra, né?